revelando o incrível plano de Deus, a história transformadora de Gênesis que ninguém seu anhse no terceiro ano de Joaquim, o filho de Jacó e Raquel. José, o sonhador de Canaã, era amado profundamente por seu pai. Desde sua juventude, ele carregava em seu coração promessas divinas que vislumbrava em sonhos vívidos, onde feixes de trigo se curvavam diante dele e astros celestiais se prosternavam. Essa singularidade espiritual despertava a inveja de seus irmãos, que eram incapazes de compreender a grandiosidade do destino que Deus reservava para ele. A tensão familiar se intensificava, e a traição transformava-se em uma sombra constante no lar de Jacó. Quando José ousou compartilhar seus sonhos, a ira e o ciúme de seus irmãos explodiram como um vendaval. Porventura reinarás sobre nós, questionaram, lançando sobre ele palavras de reprovação e desprezo. Cegados pela inveja, os irmãos tomaram uma decisão amarga e impiedosa, venderam José como escravo a mercadores ismaelitas, sepultando o jovem em um abismo de dor e solidão. Ele foi levado ao Egito, distante de sua terra natal e amado, onde a esperança parecia um eco distante. No esplendor dos palácios de Mênfis, José, vendido a Potifar, oficial do faraó, rapidamente se destacou, tornando-se o administrador da casa do egípcio. Mas sua integridade foi testada quando a esposa de Potifar, seduzida por sua beleza, tentou atrair José. Diante da tentação, ele resistiu, firmando-se em sua fé em Deus. Falsamente acusado, José foi lançado na prisão, um lugar onde sombras de desespero e dúvida muitas vezes reinavam. Contudo, mesmo lá, ele não se deixou abater, sua alma se apegava à soberania e promessas de Deus. Na escuridão da prisão, José encontrou uma luz inesperada ao conhecer o copeiro e o padeiro do faraó, homens que também encontravam-se em desgraça. Ele interpretou os sonhos de ambos, mostrando uma vez mais a sabedoria divina que habitava nele. Quando o copeiro foi restaurado ao seu cargo, José o pediu que se lembrasse dele diante do faraó, mas ficou em seu esquecimento por 2 longos anos. No entanto, Deus não esqueceu de José. Quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém poderia interpretar, o copeiro finalmente se lembrou de José. Acusado de ser um homem de Deus, ele foi convocado para a presença do faraó, onde revelou o significado de seus sonhos. Seriam 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Sua interpretação não apenas salvou a nação, mas elevou José a uma posição de poder sem igual no Egito. Assim, quando a fome estendeu suas garras em Canaã, a família de José, desesperada, fez a viagem ao Egito em busca de alimento. No reencontro, José se viu diante de um dilema. Seus irmãos não o reconheceram, mas ele, agora dotado de poder, enfrentava a escolha entre vingança ou perdão. As cicatrizes da traição martelavam em seu coração enquanto ele ponderava as obrigações de amor e graça. Assim, a narrativa culminava em uma tensão sagrada. José percebia que os desígnios de Deus estavam sendo revelados através de suas cicatrizes. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. José, então, contemplou com profundidade a providência de Deus revelada em sua própria jornada. As dores e alegrias entrelaçadas foram tecido em um plano divino que não apenas buscava sua redenção, mas a salvação de sua família e de muitos outros. O que será de suas escolhas? O reencontro de dor e cura paira no ar como um testamento à providência de Deus. No silêncio pesado que seguiu o reencontro, José olhou nos olhos de seus irmãos e viu refletido ali o medo e a lembrança do passado. A dor da traição ainda pairava em sua mente, mas cavou fundo em seu coração uma nova força, uma compaixão que lutava contra o desejo de vingança. Deus, que havia moldado cada fase de sua vida, agora o estava preparando para um momento decisivo. Vinde, chegai-vos a mim, disse José, sua voz firme, mas carregada de emoção. Ao se aproximarem, os irmãos,
percebendo a presença daquele homem poderoso, experimentaram uma mistura de medo e perplexidade. Eu sou José, aquele que vós vendestes para o Egito. Suas palavras ecoaram como trovão, mas ao contrário do que esperavam, a reação de José não era de ódio, mas sim de um amor que transcendeu a dor. A esta revelação, os irmãos congelaram em choque. Suas vozes se silenciaram na presença do homem que um dia fora seu irmão e agora era o governador da terra. José prosseguiu, revelando a eles não apenas a sua identidade, mas o plano de Deus que os trouxera até aquele momento. Não temais, pois para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Naquele momento, a história da traição transformou-se em um testemunho de redenção. José não se via como um sobrevivente das adversidades, mas como um instrumento de Deus. Ele compreendeu que através de sua aflição, muitos seriam salvos. A fome que assolava a terra não apenas ameaçava vidas, mas também revelava a soberania de Deus em meio ao caos. O coração de José estava dilacerado, mas a visão divina de salvação tornará-se clara. Ele fez com que seus irmãos falassem das suas vidas em Canaã, da miséria que os levou à sua porta. Ao ouvir as palavras de arrependimento e lamento, José não pôde deixar de chorar. As lágrimas que corriam por seu rosto eram de alívio, esperança e um profundo amor. Uma nova era estava prestes a começar, tanto para ele quanto para sua família. Trazei-me a meu pai, ordenou ele, e com isso, um novo plano estava em formação. Enquanto seus irmãos partiam para buscar Jacó, José começou a preparar um lugar para eles em Gósen, onde estariam seguros e protegidos, longe da fome que assolava a terra. Entretanto, enquanto os dias passavam e os preparativos eram feitos, uma sombra de inquietude se abateu sobre o coração de José. Ele sabia que a jornada de reencontro não era apenas física, mas espiritual. O perdão verdadeiro exigia tempo e reflexão, pois as cicatrizes ainda estavam frescas e as memórias ainda ardentes. O peso da posição que ocupava tornava tudo mais complexo, pois agora ele não era apenas um irmão, mas o governante do Egito. José passava horas meditando em seu palácio, buscando a presença de Deus. Ele orava por sabedoria e por um coração que pudesse acolher a traição que lhe fora infligida. O Senhor, fiel às suas promessas, enviou consolo ao seu espírito, lembrando que a grandeza do perdão se revela em momentos de dor profunda. E assim, enquanto a história se desenrolava, o palácio de José aguardava não apenas a volta de seus irmãos, mas a realização do plano divino que se manifestaria em toda a sua plenitude. O que parecia um fim estava na verdade se revelando como um novo começo. Mas, ao se preparar para o próximo passo, um sussurro sagrado se fez ouvir em seu coração: as promessas do Senhor são eternas, e o que está por vir ainda será mais espetacular do que você imagina. Aquela palavra reverberava como um eco divino, preparado para conduzi-lo a um futuro repleto de graça. E assim, o momento da revelação se aproximava. A pergunta que ressoava em seu interior era: como Deus usará essa nova fase para cumprir seu glorioso plano? O destino estava prestes a se entrelaçar com a vida da nação e com a história da aliança de Abraão. O tempo da revelação se aproximava, e a expectativa estava alta. O dia em que os irmãos de José retornaram ao Egito começou com a brisa suave da manhã, como se a própria criação estivesse ansiosa para testemunhar o desenrolar dos eventos que estabeleciam os planos de Deus. A longa viagem de volta a Canaã trouxe a eles uma nova esperança, mas também carregava o peso da incerteza. Era ali, na vastidão do deserto, que a promessa da família se tornaria realidade ou se desvaneceria em ruínas. Enquanto isso, José permanece em seu palácio, seus pensamentos centrados na figura de seu pai, Jacó. O Senhor tinha um propósito maior em mente ao reunir a família, e José sentia que um grande movimento espiritual estava para acontecer. Ele decidiu que era hora de preparar não apenas um lar para eles, mas um lugar de reconciliação e unidade, um espaço sagrado onde o perdão e a cura poderiam florescer. Reuniu seus oficiais e fez os preparativos para a chegada da família. Instruções precisas foram dadas: cultivem os campos de Gósen, encham as despensas e assegurem que eles se sintam bem-vindos. O que antes era separação, agora se tornará união, e o que era desespero, encontrará esperança. Essas palavras não eram apenas orientações logísticas, mas um reflexo do cuidado de Deus.
Enquanto José organizava o palácio para os dias que viriam, ele não podia deixar de pensar em como o coração de seu pai reagiria ao saber que seus filhos estavam a caminho de casa, trazendo notícias de um destino transformado. A intensa relação de amor e dor entre pai e filho, entre irmãos, parecia prestes a alcançar um clímax divino. Após dias de viagem, os irmãos finalmente retornaram a José, e suas expressões eram de incerteza e temor. Seus olhares buscaram a resposta para o que estava por vir, e o silêncio entre eles contava a história das mágoas do passado. Mas, antes que palavras de desapontamento pudessem sair de suas bocas, José os abraçou, um gesto que significava perdão e renovação. Não temais, porque eu sou o vosso irmão. As palavras de José eram como uma luz cortando a névoa da escuridão. Ele então os conduziu ao palácio, onde o conforto e a paz seriam restaurados. Reuniu todos à mesa, provocando um clima de união, um gesto que se tornaria um símbolo do plano redentor de Deus. Diante do relato dos irmãos sobre o sofrimento de Jacó e a solidão que havia preenchido sua casa, o coração de José se compadeceu. Ele sabia que a dor da separação era uma parte do plano, mas que a verdadeira cura viria ao restaurar não apenas a família, mas também as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto a partilha da comida e das histórias foi se desenrolando, um novo relacionamento começou a florescer na mesa, onde a antiga traição se tornava a base de uma nova aliança. Ali, as barrigas não eram apenas preenchidas, mas as almas foram alimentadas com esperança e fé. José, então, fez uma declaração que ecoaria através dos tempos: o que vocês intentaram para o mal, Deus o desejou para o bem. Naquela noite, enquanto todos dormiam, José se voltou para o Senhor em oração. Durante seu tempo de meditação, uma visão reconfortante lhe revelou os planos ainda mais grandiosos que estavam por vir. Deus sussurrou palavras de promessa: assim como a sua família se uniu, as nações se unirão, e por meio de vocês, eu estarei trazendo salvação aos povos. Porém, em meio a esta paz, uma insegurança crescia dentro de José. Ele sabia que o ciclo da providência de Deus não terminaria apenas com aquela união momentânea. Um novo mistério estava prestes a ser revelado, um chamado que iria além das fronteiras do Egito, alcançando as gerações futuras. O que Deus começaria naquele palácio em Gósen ressoaria nas páginas da história, e a pergunta que pairava no ar surgia: qual seria o papel que José desempenharia na grande narrativa da redenção? A expectativa por parte do Senhor iluminava o caminho à frente. E uma nova fase na história da humanidade estava prestes a inaugurar-se, à medida que o plano divino se desenrolava com a integridade e a glória de seu Criador. Na alvorada do novo dia, a luz do sol penetrou pelas janelas do palácio, enquanto José despertava, seus pensamentos ainda ecoando as promessas divinas que lhe haviam sido conferidas. O movimento do povo de Deus estava em andamento, e ele sentia que seu coração estava ligado a uma obra muito maior que a reconciliação familiar. A tensão de um desígnio oculto começava a atravessar seu ser. Após reunir-se com seus irmãos, José dirigiu-se a eles com um olhar cheio de intensidade. Hoje, mais do que um retorno, estamos celebrando a renovação da aliança que Deus fez com nossos antepassados. Sua voz ressoou com a certeza de que o Senhor estava operando entre eles. Entendam, meus irmãos, temos uma missão a cumprir. Este lugar que chamamos de lar será um farol de esperança para muitos. Os irmãos, ainda perplexos com o milagre da reconciliação, se entreolharam. A generosidade que José demonstrava parecia inexplicável a eles, e logo uma compreensão começava a se formar em suas mentes desgastadas. Judá, tomando coragem, falou em nome deles: José, que nós temos a fazer para que nosso pai, Jacó, também conheça esta boa nova? José, percebendo a necessidade de agir prontamente, declarou: vão a Canaã, e comecem por trazer nosso pai aqui. Ele deve ver com seus próprios olhos a grandeza do que o Senhor fez para nós. Mas não venham de mãos vazias. Levem consigo o melhor do Egito: grãos, roupas, e tudo o que for necessário para a família. E assim, um plano começou a se desenrolar. Enquanto a missão se formulava, uma nuvem de preocupação pairava sobre o coração de José. Ele soube que os dias que viriam testariam não apenas sua fé, mas a do próprio Jacó. O homem que havia perdido a esperança quando seu filho desaparecera deveria agora receber a notícia de que não apenas José retornará,
mas que sua família seria reestruturada. Quando os irmãos partiram, José orou novamente ao Senhor. Ó Senhor! Sustenta meu pai nesta jornada. Usa-me como um meio de cura, mas prepare-o para a verdade que regozijará seu espírito e o trará de volta à alegria. No horizonte, enquanto os irmãos se afastavam em sua jornada, José se sentiu mais aliviado. As bênçãos que Deus havia prometido eram mais que uma simples narrativa, eram a manifestação de um plano que reuniria não somente sua família, mas também aquelas nações que estavam tão distantes do conhecimento do Senhor. Dias se passaram até que, em uma manhã iluminada por um nascedouro radiante, um mensageiro trouxe notícias a José: seu pai estava a caminho. No entanto, um ar sombrio de informação acompanhava a mensagem. Jacó estava desesperado por causa das circunstâncias que cercavam a sua vida. E, entre as notícias de bênçãos, o peso do pecado e do sofrimento que uma vez permeou a família ainda pairava. Assim, José preparou um grande banquete em seu palácio, desejando honrar seu pai e celebrar essa nova fase. Ele se preparava para encontrar sua família, e a expectativa borbulhava em seu coração. A promessa de Deus estava se cumprindo, mas havia um pressentimento de que essa reunião traria resultados que ele não poderia imaginar. E enquanto a festa se aproximava, os espíritos se agitaram não apenas pelo que estava manifestado, mas pelo que ainda estava oculto. José sabia que o que viria a seguir poderia ser um divisor de águas, e invocou a presença do Senhor. Ele orou fervorosamente, pedindo sabedoria, clemência e revelação. Ó Senhor, faze com que meu pai compreenda não só o que aconteceu, mas o seu plano eterno por nós. Que ele possa ver além da dor, e negociar a aliança que tu firmaste. E, ao final da sua oração, a presença de Deus envolveu José, assegurando-o do propósito divino. Meu servo, assim como a história de alguém ensina e transforma, a tua família será um testemunho das minhas promessas. Prepare-se, pois o que está por vir trará uma compreensão mais profunda sobre a redenção. Em breve, todos saberão de quem são. Com essas palavras ressoando em sua alma, um novo pensamento irrompeu em sua mente. Qual seria o desfecho de seu encontro com Jacó? E qual maior plano de Deus estava empregado no retorno a Canaã? As promessas do Senhor nunca falham e se preparavam para se manifestar em níveis que José jamais poderia prever. Enquanto a luz do sol se espraiava sobre o palácio, a expectativa pairava como um aroma inebriante no ar. José, vestindo suas melhores roupas egípcias, estava ansioso, seu coração agitado pelo encontro iminente com o pai. Assim que os portões se abriram, os irmãos de José retornaram, trazendo consigo não apenas a carga do que haviam recebido, mas também o peso da história que deveriam compartilhar. José! Gritaram os irmãos, um a um, enquanto entravam, seus rostos pálidos refletindo um misto de esperança e temor. Entre eles, Judá tomou a dianteira, seus olhos fixos, determinados a relatar as novas que conservavam desde a partida. Nosso pai está a caminho, mas não sabemos como ele reagirá ao ouvir sobre ti. José, percebendo o medo que lhes dominava, sorriu com ternura. Não temas. O Senhor está conosco. Estaremos firmes em sua verdade. Ele os conduziu até uma sala de jantar preparada esplendidamente, repleta de manjares do Egito, pães frescos, frutas suculentas e carnes saborosas. À medida que se sentavam à mesa, um silêncio reverente caiu sobre o grupo, interrompido apenas pelo estalar do fogo e o suave tilintar dos utensílios. José levantou um cálice e fez uma oração, agradecendo a Deus por sua bondade e por reuni-los de novo. Seja o nome do Senhor exaltado, ele proclamou, o que fez seus irmãos assentirem, ainda perplexos. O banquete transcorreu com risos nervosos e histórias entremeadas de recordações passadas, mas a verdade do momento ainda pendia pesadamente sobre todos. A cada garfada que José dava, no fundo de seu ser, aguardava ansiosamente a chegada do pai. Depois de algumas horas resplandecentes, enquanto as sombras da noite começaram a se alongar, um mensageiro adentrou, trazendo a notícia que José esperava. Seu pai está próximo, senhor. Disse o mensageiro, a voz trêmula pela intensidade do momento. Os corações bateram em uníssono agora, entrariam em cena as emoções que poderiam transbordar a esperança ou o desespero. Todos nós, ordenou José aos seus irmãos. Preparem-se para receber nosso pai. Que cada um de nós mostre amor e respeito,
pois esta é a nossa oportunidade de erguê-lo de suas cinzas de tristeza. Os irmãos acenaram com a cabeça, e uma nova determinação começou a germinar em seus corações. Quando finalmente o som dos passos de Jacó ressoou pelos corredores do palácio, José se apressou, buscando a presença do pai que o havia amado tão profundamente. À medida que a porta se abria, ele viu Jacó, envelhecido pelo luto, com a pele marcada pelas tribulações de anos de sofrimento. As mãos que uma vez seguraram a criança agora tremiam levemente, e seu olhar mostrava tanto um lampejo de expectativa quanto um temor profundo. O coração de José afundou com empatia. "Pai!" exclamou ele, correndo até Jacó, que ficou paralisado numa mistura de incredulidade e alegria. Quando seus olhos se encontraram, a cena que se seguiu foi como um filme a desabrochar diante de todo o palácio. José lançou-se nos braços de Jacó, e lágrimas de alegria e dor se misturaram. "José", repetia Jacó, a voz embargada. "Pensei que te havia perdido para sempre." "Não, meu pai." "Afinal", disse José, com uma voz suave e firme, "Deus realizou maravilhas em minha vida. O que era destinado para mal, ele transformou em bem, visando um grande propósito." Mas enquanto os laços familiares começavam a se restaurar, a voz do Senhor falou em seu coração, nas profundezas de seu ser. "José, prepara-te. O que vês agora não é tudo. Uma grande tribulação se aproxima. Muitas almas foram feridas, e a cura que vós trareis será o testemunho do meu poder." Um temor reverente apoderou-se de José. Ele sabia que aquelas palavras eram um prenúncio do plano soberano de Deus que ainda se desdobrava. Enquanto os rostos familiares se reuniam em uma carícia emocional de saudade, uma questão brotava de seu espírito: o que o Senhor estava prestes a revelar em sua grande tapeçaria de redenção? Assim, a promissora trilha da reconciliação começava a se entrelaçar com o mistério da providência divina, e a história estava longe de se concluir. Os abraços aqueceram o ambiente como um feixe de luz que penetrava nas sombras do passado. José e Jacó permaneceram juntos, em um momento de reconexão que parecia transcender o tempo e o espaço. Mas na mente de José, uma inquietude começava a ganhar forma. Ele sabia que o rosto do pai irradiava alegria, mas também havia uma inquietação que não poderia ser ignorada. O Senhor o havia advertido sobre a tribulação que se aproximava, e José não podia permanecer inerte. "Venham, meus irmãos", José chamou, sua voz firme, mas suave. "Precisamos discutir nossos próximos passos. Esta família irá precisar não apenas de alimento, mas da orientação que o Senhor nos concede." Os irmãos olharam uns para os outros, percebendo a seriedade na voz de José. Judá, com um leve tremor em sua voz, perguntou: "Você acredita que o que está por vir será mais desafiador do que já enfrentamos?" "Sim, Judá", respondeu José, com sinceridade. "O Senhor nos chamou a um propósito maior. Precisamos unir corações e forças. É hora de prepararmos a nossa casa, não só para nós, mas para todos os que se aproximarem em busca de abrigo." Com as palavras de José, uma nova determinação tomou conta dela. Eles se reuniram em torno da mesa, onde ainda restavam as delícias do banquete, mas se tornou um símbolo da abundância e do cuidado de Deus. O plano de ação começou a tomar forma e, enquanto discutiam, a oferta de comida era apenas uma das maneiras de se prepararem para o que estava por vir. No entanto, enquanto a conversa fluía, passos pesados ecoaram através do palácio. O ministro da colheita se aproximou, sua face marcada com um semblante sombrio. "Senhor José", ele anunciou, com urgência. "As notícias do Egito não são boas. Uma grande fome se aproxima, e as terras estão secando." O ar se tornou pesado com a revelação. José, embora já soubesse do que se aproximava, sentiu o peso da responsabilidade. "Há uma razão para estarmos juntos, aqui e agora", disse ele, tomando consciência de que essa crise era parte do plano soberano de Deus. Deus usará nossa família para trazer alívio não apenas ao Egito, mas a muitos outros. Precisamos imediatamente ter um plano de armazenar os grãos. Os irmãos concordaram com determinação renovada. Era um momento de coragem e esperança, em que a fé deveria tomar a dianteira. Eles se levantaram,
cada um assumindo uma responsabilidade dentro do plano de José para enfrentar a adversidade que se avizinhava. Enquanto a noite se aprofundava, José se retirou para um canto da sala, buscando a presença do Senhor em oração. Com suas mãos levantadas, clamou ao Deus de seus antepassados: Senhor, o que desejas de nós? Estamos prontos a ouvir teu chamado. Que este momento de crise se transforme em um espetáculo de tua glória. A paz do Senhor inundou seu coração, e uma visão tomou forma em sua mente. Ele viu pessoas de todos os lugares vindas a eles, buscando o alívio que só Deus poderia proporcionar. José sabia que sua posição, como governador do Egito, não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade tomada com reverência. No entanto, enquanto sua mente se enchia de projeto e estratégia, ele percebeu que a tribulação não revelaria apenas a necessidade de alimento, mas também a necessidade de redenção e um novo reconhecimento de quem era Deus em suas vidas. As feridas do passado, que se estendiam como cicatrizes nos corações de seus irmãos e de seu pai, precisavam ser curadas. E assim, enquanto o Senhor preparava o cenário, José percebeu que o caminho à frente estava distante e complicado. Mas para cada desafio, havia um propósito inscrito nas promessas divinas. Ele se lembrou das palavras do Senhor: José, prepara-te. O que vês agora não é tudo. As palavras ecoaram em seu espírito, e agora, mais do que nunca, ele estava determinado a descobrir essa verdade. Uma nova grande tribulação estava por vir, mas a cura para muitos e o cumprimento do plano divino se aproximavam também. Seria José capaz de tornar-se um instrumento de Deus para tantos? Outros que também estavam perdidos e sedentos? O que estava destinado a acontecer em sua família e no mundo seria um testemunho do poder redentor do Senhor. Assim, clamando pela orientação divina, José se preparou para o que viria, sabendo que um novo capítulo da história estava prestes a ser escrito sob a soberania de Deus. José, após seu clamor ao Senhor, sentiu a presença divina como uma brisa suave que envolvia seu ser, trazendo uma visão não apenas de prosperidade, mas também de provações. Ele sabia que as decisões que estariam prestes a tomar iriam não apenas moldar o futuro imediato, mas também impactar as gerações vindouras. No dia seguinte, o sol mal despontava quando José reuniu os irmãos novamente. Ele os observou atentamente, buscando refletir sobre a magnitude do momento em que estavam. Com um semblante sério, ele falou: Irmãos, a fome não será apenas um teste de nossos recursos, mas sim de nossa essência, de nosso caráter. Precisamos estar prontos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A expressão de seus irmãos variava entre determinação e apreensão. Benjamim, o mais jovem, com seus olhos que brilhavam de inocência, perguntou: Como poderemos enfrentar isso, irmão José? Seremos capazes de sustentar não apenas nós, mas a multidão que virá? José reuniu seus pensamentos, e com firmeza, respondeu: O Senhor está conosco, eu tenho certeza. Ele nos fez governadores destas terras para este tempo específico. Precisamos aumentar nossos estoques e preparar o Egito, mas, mais do que isso, devemos nos preparar em nossas almas. E assim, durante os dias seguintes, José supervisionou o armazenamento dos grãos, a construção de armazéns e o recrutamento de trabalhadores, todos com uma missão comum. Não era apenas para salvar seus próprios cidadãos, mas um sinal do testemunho de que Deus está atento às necessidades do seu povo. A cada grão armazenado, a fé de José se fortalecia, e ele orava por direção e discernimento contínuos. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas em um céu tão vasto, José sentiu que o vento suspirava entre as folhas das palmeiras, como se o próprio Deus estivesse comunicando algo. Ele se lembrou das promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, promessas que falavam de descendência, de bênçãos que se espalhariam por toda a terra. Essas promessas se entrelaçavam com o que estava acontecendo diante de seus olhos. Ele sabia que o tempo de tribulação não era apenas um aviso, mas também uma preparação, um prenúncio de algo muito maior. Como essas ondas de necessidade se juntam, também fazer-se-ão ondas de restauração, murmurou ele, inspirando-se na certeza de que a necessidade trazia não apenas luta, mas também vitória. Durante uma dessas vigilâncias, um dos seus oficiais trouxe uma mensagem urgente. Senhor, leu que vários grupos de pessoas estão chegando ao Egito, fugindo da fome em suas terras. Eles vieram em busca de ajuda.
José sentiu um nó se apertar em seu peito. Era o início da revelação do plano de Deus. Ele sabia que a chegada dessas pessoas significava que não apenas o Egito, mas sua própria família teria um papel nas vidas de muitos que estariam sedentos, tanto pela comida como pela salvação. Preparem-se, ordenou José, pois não será apenas o pão que iremos distribuir, mas também a esperança. Ele se lembrou de que este era o momento em que a misericórdia de Deus se tornaria palpável, um testemunho do seu amor e fidelidade. Naquela noite, José não conseguiu dormir, enquanto pensava nas palavras que o Senhor tinha lhe falado anteriormente. O que vês agora não é tudo. As sombras dos eventos à frente começaram a se dissipar. Ele sentia a urgência divina chamá-lo para um novo nível de confiança e obediência. E, enquanto o amanhecer rompia, um novo entendimento nasceu no coração de José. Ele deu-se conta de que este não seria somente um período de fome, mas também um tempo de realizações proféticas. As emoções oscilavam entre a ansiedade e a expectativa. O lado humano temia a escassez, mas a satisfação da promessa divina esperava por cumprimento. Qual cuidado o Senhor tinha para os necessitados que ainda não conheciam sua providência? Estava claro que o caminho à frente estava repleto de desafios, mas também de oportunidades. Quando a fome chegasse, seria José não apenas um salvador, mas um porta-voz do Deus que provê. Senhor, preparaste-me para um propósito maior, ele sussurrou em sua oração. Assim, enquanto o sol começava a subir no céu, José estava prestes a ver como a história de sua vida, engendrada nas tramas de um grande desígnio divino, revelaria a glória de Deus em meio à crise. Ele entendeu que o verdadeiro milagre ainda estava por revelar-se, e que a história que presenciariam era apenas o início de algo muito maravilhoso. Porque, como Deus havia prometido, o que estava por vir ainda não estava totalmente revelado. Enquanto os dias se passavam, a terra ficou imersa em um tenso silêncio, quebrado apenas pelo som dos trabalhos incessantes sob a liderança de José. As notícias da fome que devastava as regiões vizinhas se espalhavam como fogo em palha seca, e cada dia trazia expectativa de rostos famintos e corações aflitos em busca de alívio. O Egito, sob a administração de José, se tornava um abrigo, um local onde a providência divina se manifestava. Certa manhã, enquanto José inspecionava os armazéns abarrotados de grãos, um grupo de mensageiros chegou, trazendo sobressaltados relatos de terras longínquas. Faraó, muitos vêm de Canaã. Eles clamam por ajuda, pois a fome os consumiu. As palavras soavam como um eco do passado, lembrando de seu próprio sofrimento e da traição de seus irmãos. Que se faça como o Senhor tem ordenado, respondeu José, com um espírito sereno. Ele entendeu que cada um desses povos que se aproximavam não buscava apenas alimento, eram reflexos de famílias que, tal como a sua, enfrentavam a dureza da vida. Ele não poderia esquecer que sua própria família, os filhos de Jacó, também estavam em meio à necessidade. Assim, após deliberar com seus oficiais, José decidiu preparar um plano não apenas para socorrer os necessitados, mas também para honrar sua linhagem. Com firmeza no coração, ele disse: que os servos de Faraó estejam prontos para acolhê-los. Que as portas desta terra estejam abertas para que todos possam encontrar paz e alimento. Nos dias que se seguiram, o Egito começou a se encher de pessoas vindas de diversos lugares, trazendo não só almas aflitas, mas também suas histórias de desespero e fé. Durante aqueles encontros, José procurou ouvir cada relato com atenção, sentindo que sua própria jornada estava entrelaçada com a de todos aqueles que se aproximavam dele. Ele se lembrou das palavras do livro de Gênesis, que afirmavam que Deus havia escolhido um povo para ser luz em meio à escuridão. Um dia, enquanto recebia um grupo de viajantes, percebeu um homem em especial. Seus olhos pareciam errar entre a tristeza e a esperança. À medida que se aproximava, a sensação de reconhecimento percorreu José, como um sussurro do espírito. Esse homem era um de seus irmãos, um dos que haviam contribuído para seu sofrimento no passado. A tensão dentro de José cresceu. Ele se viu dividido entre o desejo de se revelar e a necessidade de observar a verdadeira intenção de seus irmãos. Quem é esse homem? Indagou em seu íntimo. Ele decidiu manter a identidade em segredo e testá-los, para que pudessem ver se haviam mudado. De onde vem? Perguntou José, suas palavras ocultando sua verdadeira identidade.
Eles responderam carregados de aflição, contando das dificuldades que enfrentavam e do peso da fome. Ao ouvir seus queixumes, um misto de dor e compaixão tomou conta de José. Ele viu sua própria história refletida nos rostos de cada um. Sem que soubessem, as palavras de Deus prometiam um revelador desenrolar: eu sou José, aquele que vocês venderam. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca, mas ele sabia que este momento judicial não era uma simples revelação. Era a realização das promessas que Deus havia feito a seu avô Abraão. Era a manifestação de um plano que prometia não apenas a sobrevivência de uma família, mas a formação de uma nação. O ambiente estava impregnado de dúvidas e incertezas, mas uma força invisível os unia. A cada instante, o Senhor lhes mostrava que era por meio da dor e da reunificação que seu propósito se cumpriria. José respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus ombros, mas com a certeza de que seria um canal de salvação. E enquanto a história de José e seus irmãos começava a revelar os desígnios profundos de Deus, outra nova tribulação se aproximava. Preparem-se, ele sussurrou. O que o Senhor nos tem preparado é ainda maior do que podemos imaginar. A verdadeira essência nos espera. Não tinha dúvida de que, em cada coração afligido e buscador de esperança, Deus estava ao trabalho. Ele sabia que através daquela crise, algo magnífico e transformador reside à porta, mas o tempo de revelação ainda estava por vir. Assim, a história de redenção de Israel começava a pisar na areia da eternidade, e a promessa de Deus pulsava forte no coração de cada um. Enquanto a luz do sol se punha sobre o Egito, José sentiu uma crescente inquietação em seu espírito. Era como se o próprio céu estivesse murmurando segredos à sua alma, uma presença o envolvia, sussurrando que o momento de revelação estava próximo. Ele observou seus irmãos, que haviam se aproximado, confusos e receosos, mas também um tanto aliviados por estarem em segurança, ao menos naquele instante. Levante-se, venham, ordenou José, envolvendo-os em um olhar penetrante. Precisamos conversar. Há coisas que vocês não sabem. Os homens trocaram olhares ansiosos, sem entender as palavras do poderoso governador que lhes falava de uma posição de autoridade. Quem é você para nos tratar assim? Um dos irmãos, Rubem, finalmente pronunciou, inquietando-se com a força nas palavras de José. Já estamos à mercê da fome e do desespero. Não precisamos de mais sofrimentos. Com um gesto calmo, José pediu para que se sentassem. A atmosfera era pesada, carregada de uma expectativa inquietante. Ele se levantou e começou a falar, cada palavra uma afiada lâmina cortando o silêncio. Eu sou o seu irmão, José, aquele que vocês venderam aos ismaelitas. O impacto de suas palavras foi como um raio rompendo a escuridão. Os corações dos irmãos dispararam, e neles, o arrependimento e o medo rapidamente tomaram forma. Eles estavam diante de alguém que consideravam um príncipe, agora revelando-se como um irmão que experimentara a dor da traição. Não temam, disse José, observando a agonia em seus rostos. Foi Deus quem me enviou antes de vocês, para que eu pudesse preservar a vida. Este tempo de fome seria um meio de salvar nações, e vocês não são exceção. O eco dessa revelação parecia ressoar, fazendo com que as esperanças renascessem entre os presentes. Mas enquanto a expectativa crescia, José lembrou-se de que não era apenas a história dos irmãos que estava em jogo. O plano de Deus se desenrolava com cada fração de dor que experimentaram, e cada lágrima que foram forçados a derramar ao longo daquela jornada. Vindo de um lugar de graça e arrependimento, ele continuou, eu lhes pergunto agora, o que serão vocês? O que desejam aprender nesta terra que gerou o alívio? Os irmãos, assombrados pela verdade, apenas poderiam olhar para ele em silêncio, enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Era mais do que um reencontro, era a reescrita das histórias de suas vidas. Então, José, levantando os olhos para o céu, sentiu um peso ainda maior cair sobre seus ombros. Lembrou-se das promessas feitas a seu pai Jacó, e o chamado que o Senhor lhe havia dado. Vocês devem retornar à nossa terra e trazer nosso pai, porque o Egito tem muitos grãos, e há um propósito maior em tudo isso. É um tempo de reconciliação, continuou José, sua voz carregada de emoção. Porque o que o Senhor planejou através da minha dor não é apenas sobre me restaurar, mas sobre a salvação de uma nação. No entanto, uma nuvem de incerteza encobria o coração de José.
O entendimento dos irmãos estava longe de ser completo. Decidam entre si, mas não se enganem com os caminhos que pisaram, a verdade ainda precisa ser revelada. Enquanto José insistia em sua intenção de levá-los com ele para um futuro promissor, um plano divino começava a se formar. Ele entendeu que o reencontro deles era uma parte de algo maior, um resgate organizado pelas mãos do próprio Deus. Mas antes que pudessem se preparar para a jornada de volta a Canaã, uma mensagem de um mensageiro chegou até eles, trazendo uma notícia alarmante: uma facção rival estava se formando nas terras vizinhas. E as consequências poderosas da guerra poderiam ainda ameaçar a segurança deles. Era um sinal claro de que a provação e a transformação ainda não chegavam ao fim. E enquanto José se preparava para enfrentar e proteger aqueles que iriam se unir a ele, a palavra do Senhor ecoou em sua mente: o que Deus começou não acaba em desespero, e o que parece uma ruína pode ser o alicerce para um glorioso renascimento. O livro de Gênesis estava prestes a revelar mais do seu profundo plano divino. Qual será o próximo passo que Deus tinha preparado para o seu povo? A resposta, porém, ainda estava nas sombras da história que se desdobravam diante deles, aguardando o tempo perfeito de Deus. O eco dos últimos eventos ressoava no coração de José, preenchido por uma mistura de esperança e apreensão. Agora, diante dos irmãos reunidos, ele sentia a urgência do divino orientá-lo em cada passo. O tempo de revelações estava se aproximando, e a história que Deus escreveu sobre eles ainda estava em seus primeiros capítulos. Vocês trouxeram notícias da fome, mas também trouxeram algo muito mais valioso: a chance de restaurar nossos laços familiares, começou José, sua voz firme, mas repleta de emoção. Deus me enviou aqui, não para castigar, mas para salvá-los e preservar a vida. Mas é fundamental que compreendam o significado de tudo isso, pois há mais em jogo do que apenas a nossa família neste momento. Rubem, lutando com o peso do passado, estreitou os olhos. Estamos diante de um milagre, irmão, mas como podemos acreditar que isso é verdadeiro? O que você nos oferece é um abraço ou um perdão genuíno? José respirou fundo, a vulnerabilidade de seu irmão ressoando em seu coração. Não se trata apenas de mim ou de vocês, mas do propósito de Deus em meio a tudo isso. A jornada da dor e da traição não foi em vão. Sejam instrumentos de cura, pois a salvação não é apenas física, mas espiritual para muitos. O que nosso pai, Jacó, precisa saber transcende alimento, ele deve saber que seu sofrimento passou para um novo plano de esperança. Os irmãos começaram a perceber que a reconciliação que buscavam não era instantânea, era um caminho de revelação e transformação. Sentados à mesa, cada um refletiu sobre sua parte na narrativa de Deus. Judá, com lágrimas nos olhos, teve uma visão clara: José, precisamos restaurar a fé em nosso pai e em nós mesmos. O que o Senhor fez por você, deve ser refletido em nossos atos. Exatamente. Prepararei um banquete em honra ao reencontro que teremos, declarou José, com entusiasmo renovado. E que tudo que nós temos será compartilhado. Levem a Jacó as melhores dádivas do Egito. Ele deve saber que ainda é amado e que sua família não foi destruída. O fardo das escolhas que seria feita agora pesava sobre os irmãos, mas começaram a sentir uma certeza emergente: o temor do passado estava se dissipando sob a luz da graça restauradora de Deus. Quando os preparativos começaram, José se retirou para orar novamente ao Senhor. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prepara o coração do meu pai para aceitar não apenas a comida, mas o amor e a promessa de um futuro. Que sua fé não seja abalada pelas tribulações do passado, mas fortalecida pela demonstração de tua misericórdia. Após o jantar, enquanto os irmãos descansavam, uma nova mensagem chegava ao palácio. Um emissário trouxe notícias alarmantes. Não apenas uma facção rival se formava, mas rumores de um ataque iminente pairavam sobre a segurança do Egito. As palavras pesadas quase sufocavam o ambiente. Senhor, devemos agir. Os reinos vizinhos estão planejando uma ação contra nós. Alertou um dos oficiais. A tensão cresceu. José não só se tornará um governador, mas um líder e protetor. Ele se levantou, a determinação ardendo em seu peito. Preparem os guerreiros. Nós somos sempre mais que vítimas, somos agentes da providência de Deus.
Este não é apenas um tempo de fome, mas um tempo de guerra e provações. O Senhor está moldando a nossa nação através de desafios, e não recuaremos. Os irmãos, sentindo a gravidade da situação, uniram-se sob a liderança de José, finalmente compreendendo seu papel na narrativa. Seria esta a forma com que Deus pretendia colocar à prova não só a aliança deles, mas a vulnerabilidade e a força da própria nação? As chamadas para a ação ecoaram nos corações e mentes de todos ali. Enquanto José se preparava para um novo capítulo de luta e união, um sussurro divino ecoou em sua alma: as promessas que fiz são eternas. O que está por vir trará iluminação e redenção. Preparai os corações e fortalecei a fé. E assim, com fé renovada, José ergueu-se, pronto para enfrentar o que viria. Caminhemos juntos, pois nossa história está sendo traçada sob a mão de Deus. Esta é uma história de redenção, que não apenas nos afetará, mas haverá um impacto em todas as nações. O clamor por proteção ecoou enquanto eles se preparavam para um confronto que não se limitava apenas ao Egito, mas que ressoaria em toda a criação. José, agora carregando o fardo não só da sua própria família, mas da responsabilidade de proteger muitos outros, sabia que a verdadeira luta estava prestes a começar. E as perguntas pairavam no ar: qual seria o desfecho desta batalha? Como as promessas de Deus se revelariam em meio ao desespero? O que estava por vir era um mistério ainda por se descobrir sob a luz da soberania divina.